Era uma manhã aparentemente comum no Santuário Nacional de Aparecida. O céu, limpo e sem nuvens, deixava o sol brilhar com intensidade. Fiéis de diferentes regiões já enchiam a basílica, uns em oração silenciosa, outros esperando o horário da missa, alguns apenas contemplando a grandiosidade do templo. O ambiente estava repleto daquela mistura de sons característicos: o murmúrio de preces, passos que ecoavam pelo chão de mármore, e o leve cântico que vinha de um grupo de peregrinos. De repente, algo inusitado começou a chamar a atenção de quem estava mais próximo da parede lateral direita da nave central. Um feixe de luz atravessava um dos vitrais com um ângulo preciso, refletindo-se diretamente sobre o espaço liso da parede. No início, parecia apenas um reflexo bonito, desses que o sol costuma formar quando encontra superfícies coloridas. Porém, conforme os minutos passavam, os contornos da luz começaram a se organizar em uma forma que todos reconheciam. Era como se um desenho invisível, até então escondido, estivesse sendo revelado pela própria luz do sol. Primeiro se formou o contorno de um manto alongado, depois um formato triangular delicado que lembrava a veste da padroeira. Em seguida, um detalhe acima ganhou ares de coroa, dando àquela imagem uma semelhança impressionante com Nossa Senhora Aparecida. As pessoas começaram a interromper suas orações e olhar fixamente para a parede. Alguns se aproximaram com celulares nas mãos, registrando o momento. Outros, em lágrimas, não conseguiram se conter e começaram a rezar em voz alta, convencidos de que estavam diante de um sinal celestial. O silêncio que reinava na basílica foi substituído por um misto de murmúrios, exclamações e câmeras capturando a cena. O reflexo era tão nítido que parecia projetado de propósito. Fiéis descreviam que o manto estava desenhado de forma suave, mas inconfundível, com a delicadeza que sempre associaram à imagem original. Já a coroa, no alto, reluzia com intensidade, como se fosse iluminada de dentro para fora. O fenômeno durou vários minutos, tempo suficiente para que dezenas de pessoas o registrassem em fotos e vídeos. Mas, mais do que a aparência física, o que impressionava era a atmosfera que tomou conta da basílica. Muitos relataram ter sentido uma energia diferente, como se aquela luz aquecesse não apenas a parede, mas também seus corações. Alguns chegaram a afirmar que o ar parecia perfumado, enquanto outros diziam sentir uma paz profunda que os envolvia. Naquele instante, todos sabiam que estavam vivendo algo especial. Para muitos, não era apenas um reflexo, mas uma manifestação direta da presença de Nossa Senhora, escolhendo aquele dia e aquele local para mostrar que está atenta às orações de seus filhos. E assim, em plena manhã, sob os olhos atentos de peregrinos e devotos, um simples jogo de luz se transformava em uma experiência espiritual coletiva que ninguém jamais esqueceria. Quando o reflexo do sol começou a tomar forma e revelar a silhueta de Nossa Senhora Aparecida na parede da basílica, a primeira reação foi a do silêncio interrompido. Todos se entreolhavam, tentando confirmar se estavam vendo a mesma coisa. E logo começaram os relatos, cada um trazendo a sua emoção diante daquela cena. Dona Teresa, uma senhora de 68 anos vinda de Goiás em uma romaria de ônibus, foi uma das primeiras a falar. Com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas, ela repetia em voz alta: "Eu pedi a Nossa Senhora um sinal. Eu pedi que ela mostrasse que estava comigo nessa luta contra a minha doença. E agora ela me responde assim, diante de todos nós." Muitos em volta começaram a chorar junto com ela, emocionados com a fé genuína que transbordava em suas palavras. Um jovem de 19 anos, chamado Lucas, também deu seu depoimento. Ele havia viajado com amigos, sem muita devoção, apenas para conhecer o lugar. Ao ver a luz formando a silhueta de Aparecida, ficou paralisado. Ele relatou: "Não era minha intenção rezar hoje, nem sei por que aceitei vir. Mas quando vi aquela imagem na parede, algo mudou dentro de mim. Eu senti como se tivesse que me ajoelhar, como se estivesse diante de algo maior do que eu. Nunca senti tanta paz em toda a minha vida." Depois disso, ele se ajoelhou ali mesmo, em silêncio, permanecendo assim até o reflexo desaparecer. Outro depoimento marcante foi de um casal do interior de São Paulo, que havia acabado de passar por uma tragédia: a perda de um filho em um acidente.
Eles não planejavam estar na basílica naquele dia, mas decidiram viajar em busca de consolo. A esposa contou: "Nós chegamos aqui sem forças, sem esperança. Eu me perguntava onde estava Deus diante da nossa dor. Mas quando vi aquele manto de luz, aquela coroa brilhando, senti que Nossa Senhora estava nos acolhendo, como mãe. Eu chorei como não chorava há dias, mas dessa vez não foi de desespero, foi de conforto. Ela nos mostrou que e não estamos sozinhos." Essas palavras emocionaram até mesmo quem apenas escutava. Algumas pessoas começaram a gravar depoimentos espontaneamente, usando o celular para documentar não só a luz na parede, mas também as reações dos fiéis. O que deveria ser apenas mais um dia de visita à Basílica transformou-se em uma corrente de fé, com relatos que iam além do visível e tocavam no invisível, o íntimo de cada coração. Até mesmo funcionários do santuário ficaram impressionados. Um segurança, acostumado a acompanhar multidões todos os dias, contou que nunca havia visto algo parecido. "Eu já vi reflexos do sol. Já vi turistas tentando fazer imagens com flash, mas isso foi diferente. O desenho era muito perfeito. Não era algo aleatório. Era como se tivesse sido projetado com intenção. Não sei explicar como aconteceu, mas posso dizer que a emoção foi real. Eu mesmo fiquei arrepiado." Outro detalhe chamou a atenção. Muitas pessoas, sem se conhecerem, afirmaram ter sentido o mesmo tipo de sensação física. Relatavam um calor leve, como se aquela luz iluminasse não apenas a parede, mas também os seus corpos. Alguns disseram ter sentido uma vibração suave. Outros falaram de uma calma quase sobrenatural que tomou conta deles. Houve ainda quem conectasse o fenômeno a pedidos pessoais. Uma mãe contou que rezava todos os dias para que o filho voltasse à igreja. E, justamente naquele momento, ele estava ao seu lado, olhando fixamente para a parede iluminada, emocionado. "Eu senti que foi a resposta às minhas orações", afirmou. A imprensa local, que já estava presente para cobrir atividades normais da Basílica, foi rapidamente alertada por fiéis. Jornalistas e fotógrafos correram até o local e registraram não apenas a luz, mas também a comoção coletiva. Os relatos começaram a circular em grupos de redes sociais antes mesmo do fim da manhã, transformando o fenômeno em notícia quase instantânea. Os depoimentos não pararam por aí. Muitos, ao voltarem para casa, escreveram em redes sociais ou deram entrevistas relatando que aquele foi um dos momentos mais fortes de fé que já tinham vivido. O que mais impressionava era a unanimidade. Todos, de diferentes idades, histórias e regiões, afirmavam ter sentido algo especial, algo que não poderia ser explicado apenas pela física da luz. O reflexo se tornou, assim, não apenas uma imagem bonita na parede da basílica, mas um marco coletivo, um momento em que centenas de testemunhas partilharam a mesma experiência, interpretando-a como uma mensagem de esperança, de fé e de proximidade da Mãe Aparecida com seus filhos. Quando o reflexo do sol tomou forma na parede da basílica e desenhou com perfeição a silhueta da padroeira do Brasil, a primeira reação foi de espanto coletivo. Mas, logo em seguida, veio o segundo passo, a interpretação. Para muitos, aquilo não podia ser apenas um acaso da natureza. Não podia ser simplesmente a luz entrando por uma fresta e formando uma sombra qualquer. Era algo maior, algo providencial. Um dos padres que conduzia as orações naquele momento relatou que, ao notar a movimentação dos fiéis, voltou-se para a parede e também ficou impressionado. Em seguida, pegou o microfone e, em tom sereno, disse: "Meus irmãos, quando olhamos para os sinais que Deus nos permite ver, devemos entender não como espetáculo, mas como convite. Este reflexo nos mostra o rosto materno da Virgem Maria, nos lembrando que ela está sempre conosco, nos guiando a seu Filho Jesus." Essas palavras, ditas diante da comoção coletiva, selaram ainda mais a interpretação espiritual do acontecimento. Especialistas em fenômenos religiosos também se manifestaram. Alguns lembraram que, na história da devoção a Nossa Senhora, muitos sinais se manifestaram através da natureza. Luzes, cores, perfumes e até sons inexplicáveis. A fé popular entende esses sinais como gestos de proximidade divina, formas de comunicar esperança em tempos difíceis.
Para os estudiosos, mesmo que haja explicações físicas possíveis, a força da interpretação coletiva é o que transforma o fenômeno em milagre. Vários fiéis começaram a ver naquela imagem de luz uma resposta direta às suas preces. Havia quem estivesse passando por doenças, desemprego, crises familiares, e interpretava o reflexo como um recado de que suas orações estavam sendo ouvidas. Uma jovem, emocionada, disse: "Eu vinha pedindo forças para seguir, e quando vi a imagem de Nossa Senhora formada pelo sol, senti como se ela mesma me dissesse: Filha, eu estou aqui. Não desista." Curiosamente, o reflexo não parecia ser apenas um contorno indefinido. Muitos relataram que conseguiam identificar o manto, a coroa e até mesmo a postura serena da Virgem. Essa clareza visual reforçou ainda mais a sensação de que o evento era intencional, quase uma aparição. Outro ponto que se destacou foi o momento em que o fenômeno ocorreu, durante a oração coletiva dentro da basílica. Para os fiéis, isso não era coincidência. A interpretação predominante foi a de que Nossa Senhora quis se manifestar no exato instante em que seus filhos a invocavam em uníssono. Assim, a mensagem parecia clara: "Eu escuto vocês. Eu estou com vocês." Alguns devotos associaram o fenômeno a passagens bíblicas. Lembraram, por exemplo, do momento em que Deus se manifesta através de sinais na natureza. A sarça ardente diante de Moisés, a estrela que guiou os magos até Belém, a nuvem luminosa que acompanhava o povo no deserto. Para esses fiéis, a luz refletida era mais um capítulo dessa longa tradição de manifestações celestes. Mas o mais impressionante foi o impacto espiritual coletivo. Pessoas que nunca tinham conversado começaram a trocar palavras de fé, compartilhar pedidos e rezar juntas. O reflexo não ficou restrito a uma experiência individual, mas tornou-se uma vivência comunitária. Muitos diziam que se sentiram parte de algo maior, como se a padroeira tivesse reunido todos sob o mesmo sinal. É claro que, entre os presentes, havia quem tentasse interpretar de maneira mais racional. Alguns comentavam que poderia ser apenas um jogo de luz e sombra, resultado da posição do sol naquele horário. Porém, mesmo essas vozes céticas foram abafadas pela intensidade emocional do momento. Afinal, mesmo que fosse apenas um fenômeno físico, por que teria se formado justamente aquela silhueta? Porque naquele horário exato, durante uma oração, diante de centenas de pessoas reunidas em fé? Essas perguntas, sem respostas fáceis, davam ainda mais força à interpretação mística. Para muitos devotos, o reflexo não foi apenas um belo espetáculo de luz. Foi uma mensagem viva de que Nossa Senhora continua atenta, presente, respondendo às angústias e súplicas do povo brasileiro. O sinal foi entendido como um lembrete de que a fé deve ser renovada diariamente e que, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença da Mãe Aparecida se faz sentir. Esse episódio reforçou uma crença muito difundida entre os fiéis, a de que Maria sempre se manifesta de forma simples, mas impactante, utilizando elementos comuns da natureza para transmitir mensagens extraordinárias. Assim como a pequena imagem encontrada no Rio Paraíba foi um objeto humilde que transformou a fé de uma nação, também uma luz na parede pôde reacender esperanças e fortalecer corações. Muitos que presenciaram o fenômeno voltaram para casa diferentes. Alguns decidiram retomar a vida de oração, outros prometeram mudar atitudes, outros simplesmente guardaram aquele momento como um dos mais marcantes de sua vida. A interpretação do reflexo como sinal divino tornou-se, assim, mais forte do que qualquer explicação científica poderia oferecer. O reflexo de sol que formou a silhueta de Nossa Senhora Aparecida na parede da basílica não ficou restrito ao olhar dos fiéis que estavam presentes naquele instante. Em poucos minutos, celulares foram erguidos, câmeras dispararam, e as primeiras imagens começaram a circular pelas redes sociais. Em um mundo onde nada passa despercebido e tudo se espalha com a velocidade de um clique, o acontecimento rapidamente ultrapassou os limites de Aparecida e se tornou assunto em todo o Brasil. O primeiro vídeo, publicado ainda durante a oração, mostrava a parede banhada pela luz que tomava forma de manto e coroa. O som de fundo era o da multidão rezando, misturado a murmúrios de surpresa. Em segundos,
A postagem começou a ser compartilhada em grupos de WhatsApp, páginas religiosas no Facebook e perfis pessoais no Instagram. No X, antigo Twitter, hashtags como hashtag Milagre na Basílica, hashtag Aparecida se mostrou e hashtag Sinal de Fé começaram a aparecer entre os assuntos mais comentados da noite. Influenciadores católicos, padres e missionários digitais não perderam tempo em comentar. Uns destacavam que o reflexo era uma manifestação clara da presença de Nossa Senhora, enquanto outros incentivavam os fiéis a ver o episódio como um convite à oração e à confiança em Deus. Algumas páginas se dedicaram a ampliar a mensagem, colocando legendas como: em meio às sombras da vida, a Mãe Aparecida é a luz que guia seus filhos. Mas não foram apenas os ambientes religiosos que se interessaram pelo fenômeno. Portais de notícias nacionais também noticiaram o ocorrido. Manchetes chamativas estampavam sites. Silhueta de Nossa Senhora Aparecida surge em reflexo dentro da Basílica. Fiéis relatam emoção ao ver sinal de fé em Aparecida. Jornais de TV enviaram equipes para colher depoimentos, e entrevistas emocionadas de devotos viralizaram ainda mais. Com a propagação do fenômeno, vieram também os debates. Em alguns programas de rádio e televisão, especialistas em ótica e arquitetura foram chamados para explicar como a luz poderia ter se formado daquele jeito. Alguns falaram em coincidência da posição solar, da vidraçaria e da textura da parede. Porém, quanto mais técnicos tentavam racionalizar, mais os fiéis reagiam com convicção. Não importa como aconteceu, importa o que sentimos. No YouTube, começaram a surgir vídeos com milhões de visualizações em poucos dias. Canais religiosos produziram conteúdos analisando o sinal sob a ótica da fé. Canais jornalísticos mostraram os ângulos gravados, compararam relatos e até exibiram imagens em câmera lenta, tentando decifrar o fenômeno. Já os canais de mistérios e espiritualidade usaram títulos como O Milagre de Aparecida que Parou o Brasil e Luz Divina ou Coincidência. Veja com seus próprios olhos. O impacto nas redes também trouxe histórias pessoais à tona. Muitos fiéis comentaram publicamente que se sentiram tocados a partir daquele vídeo, mesmo sem estar presentes na Basílica. Uma mulher de Fortaleza escreveu: Eu estava desanimada da fé, mas ao ver essa luz formando Nossa Senhora, chorei sozinha no meu quarto. Senti que era um sinal para mim também. Relatos assim se multiplicaram nos comentários, transformando a repercussão em uma corrente de testemunhos virtuais. Curiosamente, até mesmo quem não professava a fé católica se mostrou sensibilizado. Comentários em tom respeitoso diziam: independentemente da crença, é impossível não se emocionar com a força simbólica desse reflexo. Essa abertura trouxe novos olhares e fez do acontecimento um tema de discussão além das fronteiras religiosas, alcançando também jornalistas, artistas e influenciadores de outras áreas. Por outro lado, críticas e ceticismo também se espalharam. Houve quem dissesse que tudo não passava de manipulação de imagens, ou que era apenas uma coincidência natural amplificada pela fé. Esses comentários, no entanto, não diminuíram a devoção dos fiéis. Ao contrário, pareciam reforçar ainda mais a convicção dos que viram no episódio um verdadeiro milagre. Como disse um devoto em uma entrevista, a fé não precisa de prova científica. O que vivemos aqui já é suficiente para acreditar. A força da internet fez o reflexo alcançar até brasileiros que vivem fora do país. Em comunidades de imigrantes nos Estados Unidos, Portugal e Japão, as imagens circularam rapidamente, emocionando quem estava distante da terra natal. Para muitos, aquele fenômeno não foi apenas uma manifestação espiritual, mas também um elo de pertencimento, um lembrete de suas raízes e da fé que une o povo brasileiro. A repercussão foi tão intensa que a própria administração da Basílica publicou uma nota reconhecendo o ocorrido. Com cautela, reforçou que a Igreja não se pronuncia oficialmente sobre sinais e milagres de imediato, mas destacou a importância de interpretar o fenômeno como um convite à oração e à renovação da fé. Esse posicionamento equilibrado manteve o respeito dos fiéis e, ao mesmo tempo, preservou a credibilidade da instituição. No fim, não foi apenas o reflexo em si que marcou aquele dia, mas o modo como ele se espalhou e ganhou vida própria nas redes. Cada compartilhamento carregava não só a imagem,
mas também a emoção de quem a via. Cada comentário era um testemunho. Cada curtida era uma forma de reafirmar a fé. O fenômeno, inicialmente restrito a uma parede da basílica, se multiplicou em milhões de telas, tornando-se uma experiência coletiva e nacional. O reflexo do sol que desenhou a silhueta de Nossa Senhora Aparecida na parede da basílica não foi apenas um fenômeno estético ou uma coincidência luminosa. Para os fiéis que presenciaram e até mesmo para aqueles que souberam do episódio pelas redes sociais, esse acontecimento deixou marcas profundas, abrindo espaço para uma renovação da fé e para testemunhos que ainda ecoam com força. O que poderia ser apenas mais um momento curioso da natureza, transformou-se em uma verdadeira experiência espiritual que mudou vidas. Nos dias que se seguiram ao evento, muitos devotos voltaram à basílica com o coração cheio de gratidão. Havia filas maiores do que o habitual para visitar a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, e não poucos relataram ter sentido uma espécie de chamado interior. Pessoas que estavam afastadas da religião há anos confessaram em entrevistas e postagens que sentiram uma necessidade quase irresistível de retornar aos sacramentos, de confessar, de rezar o terço. Foi como se aquela luz tivesse acendido algo adormecido dentro de cada coração. Histórias comoventes começaram a se multiplicar. Uma mãe relatou que, após ver a foto do reflexo circulando na internet, decidiu retomar a oração do terço com seus filhos todas as noites. Um jovem que havia perdido a esperança de superar a depressão disse que, ao ver a imagem refletida, se sentiu novamente acolhido e amparado, como se fosse um abraço da Mãe Aparecida. Outro devoto, já em idade avançada, afirmou ter interpretado o fenômeno como um sinal de que deveria finalmente perdoar uma antiga mágoa que carregava há décadas. A basílica, por sua vez, tornou-se ainda mais um lugar de peregrinação carregado de significado. Embora sempre tenha sido o maior centro de devoção mariana do Brasil, após o episódio o clima parecia diferente. Havia mais lágrimas durante as missas, mais velas acesas diante da imagem, mais silêncio respeitoso nas orações coletivas. Os sacerdotes também notaram um aumento na procura por aconselhamento espiritual. Muitos fiéis buscavam compreender não apenas o que havia acontecido, mas principalmente o que isso representava para suas próprias vidas. O fenômeno do reflexo ainda gerou frutos além dos muros da basílica. Comunidades inteiras pelo Brasil organizaram terços comunitários em agradecimento pelo sinal recebido. Igrejas pequenas começaram a relatar um aumento na participação de fiéis nas missas. Nas redes sociais, centenas de pessoas criaram correntes de oração, cada uma inspirada pela ideia de que aquele reflexo era um convite direto de Nossa Senhora à união, à fé e à confiança em Deus. Para a Igreja, o acontecimento também trouxe um desafio: orientar os fiéis a não se fixarem apenas no extraordinário, mas a usarem aquele momento como impulso para viverem de forma mais profunda o ordinário da fé. Padres e pregadores lembraram em homilias que Nossa Senhora sempre conduz seus filhos a Cristo, e que todo sinal deve ser visto como uma oportunidade de conversão e proximidade com o Evangelho. Assim, o reflexo deixou de ser apenas um episódio isolado para se tornar parte de uma catequese viva, capaz de tocar corações. O legado desse sinal também pode ser medido pelo impacto cultural e emocional que gerou. Muitas famílias guardaram as fotos como lembrança. Algumas até emolduraram a imagem do reflexo em suas casas, como um símbolo de proteção. Em grupos religiosos, aquele dia passou a ser lembrado como uma data marcante, um momento em que o céu e a terra pareciam ter se encontrado de maneira palpável. Os frutos espirituais não se resumem apenas à fé individual, mas também ao fortalecimento da comunidade. Quem presenciou o fenômeno afirma que nunca mais olhará para a basílica da mesma forma. A parede que refletiu a luz se tornou, para muitos, um espaço especial, quase sagrado, lembrando que até mesmo nas superfícies mais simples Deus pode manifestar sua grandeza. Esse detalhe reforça uma mensagem central. Não é o local em si que importa, mas o modo como a fé enxerga e interpreta o que se apresenta diante dos olhos. Mesmo os céticos, de forma inesperada, contribuíram para os frutos desse episódio. Suas tentativas de explicar o fenômeno cientificamente geraram mais debates, mais discussões, consequentemente,
mais pessoas conheceram a história. O que poderia ser uma explicação racional acabou se transformando em um veículo de propagação da fé. Afinal, mesmo quem buscava desacreditar, sem querer, ajudava a espalhar a narrativa. O grande legado desse sinal está naquilo que não pode ser medido: a esperança reacendida nos corações. Em um mundo frequentemente marcado por notícias de violência, crises e desesperança, a imagem de uma luz formando a silhueta da Mãe Aparecida veio como bálsamo. Para os fiéis, foi um lembrete de que não estamos sozinhos, de que há uma presença amorosa que acompanha cada passo, e que, mesmo nos momentos de maior escuridão, sempre existe uma luz capaz de guiar. No fim, o reflexo na parede da basílica deixou de ser apenas um fenômeno luminoso para se tornar um símbolo vivo. Um sinal de que a fé não precisa de comprovações científicas para existir, mas que, quando encontra um coração aberto, pode transformar lágrimas em esperança, silêncio em oração e dúvidas em convicção. Foi um presente da Mãe Aparecida, um chamado à renovação espiritual que ecoa até hoje em cada devoto que guarda essa lembrança no coração.